Fala pessoal, meu nome é Salvino, eu tô aqui com o Lucas. Tudo bem, gente? Esse aqui é o Arquitetando, podcast que foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas tão importantes da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos com a Dani Amaral e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história dele, sobre a arquitetura aqui em Cascavel, inclusive. Isso. Então, gente, muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado Obrigado. pela presença. A gente fica muito feliz em conversar com vocês. E eu queria que vocês, um a um, se apresentassem para a gente poder conhecer um pouquinho vocês aí. Ah, tá. Eu sou a Dani Amaral, Daniela Amaral, né, do escritório Dani Amaral e Arquitetos Associados. Estou com projetos, né, de arquitetura em Cascavel faz 28 anos que eu trabalho nessa área. Antigamente eu trabalhava com alguns outros decoradores e depois vim atuando, né, no solo. E hoje o escritório estamos em 5 arquitetos, né, o Freire vai se apresentar, e eu estou com a equipe bem consolidada. Que legal. Bom, meu nome é Fernando Melchior, sou arquiteto há 10 anos também, trabalho com a Dani há 8 anos. Já trabalhei com segmentos de venda de porcelanatos mais específicos, mas desde o começo da faculdade os estágios foram direcionados no gerenciamento de obras e é o que eu atuo até hoje. Eu amo fazer. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. É isso aí. Dani, se tu me permite, eu quero começar sabendo do início, né, cara? Eu sei que tu trabalhou um tempo eh, antes em um outro escritório, né? Tu passou um tempo aí trabalhando nesse outro escritório, e eu queria saber qual foi o estalo que tu teve para montar o teu próprio espaço. E na verdade, assim, eu comecei quando que onde eu fiz a faculdade, né, saí da faculdade em 1990 na verdade, foi em 97, me formei, colei grau em 98, aí fiz um ano de cursos de decorações e depois vim para Cascavel em 99. Hum. E ali já meu cunhado falou assim: "Ah, tem um emprego para você, um estágio". Quando eu nunca tinha estagiado, né, eu falo assim, na minha faculdade era integral, era difícil fazer, estágio, entendeu. Então, às vezes, ficava até perdido, porque não tinha para quem perguntar se não fosse para o professor. E quando era à noite, algumas aulas, né, algumas grades que a gente tinha, a gente ficava de madrugada, às vezes, sem perguntar e ia, né, você sabe como que é que a gente tinha aprendido, né. Então depois quando eu fui trabalhar aqui em Cascavel com essa decoradora, eu até trabalhei até em 2 escritórios que só que os 2 eram decoradores, nenhum era arquitetos. Então, né, como eu falei outro dia numa palestra, eu não tive com quem aprender, um arquiteto mais velho, né, que é mais velho ou que tinha já um estudos de arquitetura em si, né, que decoração você é mais interiores, desenha a casa, trabalho com telhado, que principalmente hoje está vindo, né, com mais forte panos de telhados, né, e aí eu não tive essa parte de arquitetura, né, Uhum. em si, prédio, edificações, o que seja, mas era reforma e interiores. Então, às vezes, é isso que veio, né, ali no meu escritório mais, entrando com reforma e interiores. Mas eu gosto bastante de arquitetura, assim, né, eu falo criação do zero, edifícios, né, eu gosto de desafio às vezes, né, que me torna um profissional às vezes mais, competitivo, Legal. né. Justo, Mas justo, justo. então, trabalhei nesses 2 escritórios, eu trabalhei um chegou a dar 1 ano, no primeiro, e no segundo deu 9 anos. E ali que eu vi que, assim, a gen fazia praticamente fazia quase tudo não, que geria ali, falar com o cliente, mas era ele, né, o profissional. E eu trabalhava mais na parte técnica, então a parte técnica, desenho técnico, aprovação, era tudo comigo. E na época era mais, desenhar à mão antes, né, e depois veio para o computador. Então foi o AutoCAD na época, porque na época eu saí da faculdade era R12, não era nem o AutoCAD. E eu tive que aprender, né, e quando você não tem um computador, é difícil você aprender, porque você Nossa. aprende o técnico lá na aula e depois não tem como você se envolver, praticar e desenvolver. Aí foi difícil, eu realmente aprendi trabalhar no computador quando já tinha um estagiário lá, que aí eu sentava do lado dele e falei: "Agora você vai me ensinar". Que aí eu tinha um professor direto do meu lado, que aí é onde eu gosto de aprender dessa forma realmente, que eu vou em aula, vou em curso, vou confiar às vezes, mas eu prefiro alguém do meu ladinho ali para poder me ensinar. É bom, né? Então eu aprendo mais assim, e hoje nessa juventude toda não, põe lá No YouTube já no tá. YouTube aprender, eu não gosto. Se que a pessoa nem me passa beabá, é mais fácil para eu aprender, não sei se é porque, né, eu sou mais analógica, né,
do que a digital. Mas foi isso. E dali, quando eu saí do escritório, porque aí ele também chegou a casar, era que estava se formando em arquitetura, eu falei: "Tá, vai ficar competitivo aqui, né". E aí que eu saí do escritório em 2007, que aí eu tô carreira solo em 2007. Aí sempre veio, né, alguns estagiários, geralmente o estagiário meu que vinha querendo, não é uma sociedade, não é o sócio em si, né, mas é a sociedade em porcentagem de projeto, né, não as do escritório, a gente divide sempre a porcentagem. Não é quem trabalha mais num projeto ou em outro, entendeu? É o que vem, fica o teu nome, né, a responsabilidade é tua, a grade é toda tua, e aí você divide a porcentagem com os outros, com os pessoal que entrou no mesmo. Uma associação de Isso, é isso aí que sempre foi. Aí sempre saíam, aí eu falava: "Ah, não vou ter mais sócio". Só eu falo sócia, né, mas eu falo: "Eu não vou ter mais aquela que aí ou vai ser funcionário ou vai trabalhar lá". Ah, não vou ter mais nenhum. Aí já voltava, vinha, pedia: "Ai, Dani, não sei o quê, não sei o quê", vinha com um projeto que elas não tinham essa bagagem, falava: "Me ajuda a fazer isso", aí naquela conversa e elaboração de outros projetos, aí voltava a estacar zero, botar mais uma porcentagem, dividir as porcentagens de projeto, né. E foi assim, até a chegada do Fê ali no escritório, né, que aí foi uma divisão um pouquinho diferente, né, que eu nunca tinha feito com algum outro arquiteto ali do escritório, que aí o Fê acho que pode falar um pouquinho Eu já vou melhor aproveitar de como então. ele É. entrou, eu conheço o Fê antes dele ser arquiteto, né, É. que meu marido atual, ele conhecia já o Fê, né, ele era gerente de uma casa de shows, né, e o Fê sempre foi uma pessoa que ele sempre falou bem. É, então é justamente Na isso que a gente quer vantagem. saber agora, como que vocês se conheceram? Eu trabalhei numa casa de shows aqui, com o marido dela trabalhou um tempo anteriormente, foi nos encontros de trabalho, mas ele sempre estava próximo dos jantares, então eu sempre encontrava meus atuais chefes e ela com o esposo dela nesses jantares, churrasco, aniversários, então era muito próximo. E eu vim de Foz do Iguaçu também, e não tinha familiares aqui. Minha mãe ficou em Foz, então quem me acolheu na época foi essa família que tinha essa casa de show, que era uma família bem grande, uma família gaúcha bem acolhedora. E o passar do tempo foi, eu fazia farmácia nessa época ainda, teve problemas financeiros, já que a faculdade, mas eu não quis ser farmacêutico, sempre quis trabalhar com design, criar coisas. Então, desde criança eu tinha muita facilidade para criar algumas coisas, criar planos, desenvolver desenho, mas sempre tinha essa facilidade de entender como as coisas funcionam para criar. Daí quando eu a minha chefe falou assim: "Ah, você tem que ser arquiteto". E eu nem sabia o que a arquitetura fazia, o que que eu achava que era decoração, não sabia nada. Eu falei: "Ai, não, você tá doida". Ela falou: "Não, você é criativo e tal, você não sabe o que você tá falando". Eu falei: "Tá". Daí sentei, dei um Google, pesquisei, falei: "Olha, entendi". Fui numa aula magna na faculdade, uma aula, tipo, sobre os cursos, profissões, né. Daí o coordenador me explicou o que que eu iria fazer, o que que eu ia trabalhar, daí abriu um leque gigante. Estava ainda indeciso ainda, daí eu estava num jantar na casa dessa minha antiga chefe e ela estava lá. E ela é arquiteta, já estava trabalhando, já seguia estava como uma profissional, eu perguntei, daí ela falou pra mim: "Se você gosta, faça, se você não gosta, você nem faça". Falou meio que foi assim, na lata, assim. 180. E aquilo ficou bem na minha cabeça, do que eu gostava de fato. Entrei na faculdade, não tive problema nenhum assim, tive dificuldades para estudar, eram difíceis os trabalhos também, eram bem cansativos, exaustos, não tantos que nem os dela, que são bem piores, que a gente conversou sobre grade, mas, nunca tive problema de falar: "Nossa, nunca pensei em desistir". E foi uma coisa assim que eu, tipo, entrava na aula, a hora passava tranquilamente. Teve matérias que era muito fácil pra eu entender, que os meus colegas não entendiam, falavam: "Gente, mas isso aqui tá muito dado". Fazer desenho de escada helicoidal, eu falava: "Mas é só puxar a linha, como eu não consigo entender isso aqui?". Então eu ficava muito doido, eu ficava: "Como assim não entendeu?". E foi avançando, trabalhei com casa noturna também um tempo, fechei perto da pandemia, e nessa época eu fui trabalhar com venda de piso, e eu via sempre ela vindo na loja sozinha, sempre com os clientes dela, eu não atendia ela. E um dia eu falei para uma colega de trabalho: "Nossa, Dani trabalha sozinha e tal, será que ela não quer um sócio?" Ela falou: "Ai, vai tentar falar". Eu falei, fiquei observando, não sei, fiquei muito sim ou não, porque ela parecia muito distante também, porque ela já era uma profissional consolidada, por que que ela me conhecia como Fernanda, mas assim, como é que eu ia chegar para conversar com ela? E eu sou muito de fé, de Deus, assim, né, como não como, sociedade, não como igreja, como Deus, superfície muito maior que todo mundo que a gente vive aqui. Eu sempre peço sinais e pedi, falei: "Ah, se for para ser, que seja, que alguma coisa aconteça e que isso mostre, ó, é tal pessoa que você vai". E eu fui no aniversário da
cunhada dela, e eu parei o carro, ela estava parada na cadeira, assim, olhando. Falei: "Ah, hoje ela vai fugir". Maior Aí eu sinal estava que lá, esse, né? olhei como é que ela estava já, ela estava alegre, estava rindo, todo mundo estava animado, era perto das eleições, eu acho, não sei que menção, de uma eleição que ia Mas é. acontecer. Era. Daí eu cheguei e conversei com ela, daí ela me perguntou: "Tá, mas o que que você quer?" Daí eu falei: "Trabalhar muito pra ganhar muito dinheiro e trabalhar, só isso que eu quero fazer". Eu não falei pra ela assim: "Ai, não sei", eu odeio quem fala não sei, eu acho que não tem essa ou você quer ou você não quer. E falei pra ela que queria muito trabalhar com alguém que quisesse trabalhar. Daí ela foi pensar, falou que ia tinha que conversar com o esposo dela, ter uma consciência social dela como base. Eu trabalhava numa empresa grande também na cidade, que tem desligado aquela empresa e tal. Ela respeitou isso também como profissional, isso foi incrível também. Ela falou: "Ó, veja o quanto você precisa para desligar da empresa, depois você vem trabalhar comigo". Daí eu fui e sim, daí ela topou, no dia seguinte ela falou que sim, podemos começar e começamos a trabalhar juntos, encontrar todas as barreiras do mercado de trabalho, principalmente de gerações, que a gente tem uma diferença muito grande também de idade, mas sempre uma lealdade muito grande de primeira coisa a lealdade, que foi sempre que eu levei muito em consideração pra ela, eu falei: "Ó, eu sou muito leal, sim, são dias fáceis e difíceis, mas em primeiro lugar a lealdade". Então assim, Legal. é a primeira coisa que acontece, que eu levo em conta sempre. Que foi até hoje, assim, sempre muito leal, que a gente sempre conversa. E quanto tempo vocês estão juntos? 8 anos. 8 anos. Nossa. Então deu certo, né? Tem. É, Delícia. Foram várias situações de se posicionar, de entender como o outro pensava, principalmente isso, sem saber os E isso, aí o tudo. respeito na hora que não é além do respeito como pessoa, mas como profissional também, né, porque cada um tem uma ideia, apesar que a gente gosta parece das mesmas coisas, entendeu. Então por isso que às vezes e também era favoreceu, né. E lógico, não é que eu sei tudo, não sei, a gente tá vive aprendendo. Tem muita coisa que no escritório ele revolucionou ali, questão, né, de organizar, né, as pastas, que ela detestava, detesta hoje. Quanta coisa, né, assim, não sei, acha aí, né. Que aí estando organizadinho, aí eu acho, né, vou lá e clico lá e vou colocando. Mas tem muita coisa que eu não entendo de, né, de tecnologia, ele entende mais, ele tem sempre curso de De BIM também, né. que daí ah, que legal. também no tempo, quando era jovem, teve muita gestão com a minha mãe. Minha mãe colocou eu trabalhar com 11 anos com Excel já. Então eu fazia muito Excel de 11 anos, trabalhava muito com carga do Paraguai de grãos, né, então era muito específico os números, quantos grãos que chegavam no destino. Então isso valia muito dinheiro, então eu fazia muito essas Excel, então eu tinha usado muito de administrativa. E assisti minha mãe ser gestora há muito tempo, né, acompanhava ela como gestora, então eu entendia como ela levava a gestão das pessoas. Legal. Minha mãe é um ser humano muito bravo também, da sala dela, mas ela sabe gerir muito bem uma equipe para avançar. Então tudo que eu aprendi com ela, assim. E eu sou mais ele é mais tecnológico, eu sou mais braçal, é tudo mais esforço, né, intelectual, eu falei: "Uso", mas eu sou muito mais massivo no braçal, de fazer, carregar e buscar e pensa e sei lá, o agir para mim do que às vezes ficar só na parte de Hum. tecnologia. E é engraçado falar sobre isso, porque a gente é muito próximo de vontade de crescer. Isso é a principal coisa que acontece. A gente nunca viu um ou outro falar assim: "Ah, eu vou fazer o cabelo, vou". Nunca aconteceu isso. Pelo contrário, a gente precisa se cuidar para fazer essas coisas e ter esses partidos, né? Uhum. Porque a gente sempre teve muito tranquilidade de se posicionar, ó, pra ficar doente. Olha, uma vez eu estava com dengue me da obra que eu falei: "Eu não tô aguentando sair do carro hoje, não vou conseguir". Eu acho que nunca teve um olhar de funcionário, nem chefe, como funcionário com 2 amigos que trabalham muito forte, se respeitam muito para crescer. E saber os limites de cada um, sabe, que foi o mais se posicionou assim. Sim. Porque nunca teve um olhar, tipo assim, nunca pensei, por exemplo, assim, se falar assim: "Ah, hoje eu vou embora pra Europa", eu nunca chegaria perto e falar assim: "Ah, a partir de hoje eu quero isso, isso". Não, trabalhei com ela até aqui, tá ok. Cumpri meu papel e tu seguiu. E ela também foi importante pra mim. Então foi bem tranquilo essa parte, muito confiabilidade. Legal. Ô Lucas, eu tô com uma curiosidade que eu queria perguntar pra Dani. Como é que foi pra ti? Porque a gente escutou o Lázaro do Fer. Como é que foi pra ti quando aquele menino chegou pra ti e falou: "Ó, eu quero trabalhar contigo"? Então, como, né, quando ele veio a primeira vez, sempre trabalhou os estagiários, né, e quando já estava tinha 3, né, quando você chegou lá. Só que aí os 3 assim, fazia, mas eu tinha que refazer, voltava: "Deixa que eu faço", entendeu? Me atrapalhava mais eu ter que corrigir coisas que eu já tinha explicado. É o retrabalho, aquele vai te cansando, que vai te irritando, porque chegava às vezes na obra, eu falava: "Tira a cópia dali que eu vou levar", e chegava lá, batia o olho, errado. Eu falei: "Não", eu já catava a folhinha, já guardava a folhinha, explicava na parede, né, eu falava que depois eu vou e trago o projeto. E que o Fê já me adiantou essa parte, porque já não tinha que ter ele falou: "Pode confiar", eu falei assim, mas eu tinha que, né, que todos falaram a mesma coisa para mim, não, Sim. falava quando vem o currículo, né,
tá assim, tá assado, faz isso, faz assado, faz tudo aquilo ali, faz tudo, mas na hora pra fazer mesmo, não fazia nada, né? Só irritava. Só que assim, você tá lá um era estagiário, você tinha que ensinar. Só que antigamente estagiário você ia lá para aprender, não para ganhar, né? Então tem pessoas que vão lá para receber, para fazer a carga horária, curricular, e outros iam realmente para aprender, não estava preocupado com quanto ia ganhar, mas e sim para aprender. Esse eu já gostava, não é que eu tratava diferente, mas eu sabia que ele tinha potencial e eu poderia confiar um pouco mais, né? E no Fê foi assim, ele veio para o escritório, só que eu tinha uma viagem internacional para fazer, entendeu? E eu já estava preocupada com quem que eu ia deixar para cuidar né, das obras, se terminar ou evoluir lá os desenhos e tudo mais. E eu fiquei 18 dias fora, bastante. Só que não fica, né, que eu já ficava preocupada. Vi ela um dia só, né? ela viu hoje, ela viajou muito. Eu fui, passei tudo, aí, né, lógico que tinha WhatsApp, né, antigamente não tinha, né, mas a partir de quando ele entrou no escritório tinha, e eu tive essa tranquilidade de saber que estava bem lá, bem protegida, eu falo, né, bem respaldada. Tava bem cuidado. Estava bem cuidado, porque eu sabia, né, depende do período onde que estava a obra, comprar piso, eu trabalhava com piso, então ele sabia tudo de piso, entendeu? Então, para mim, tivesse que sair com o cliente, não teria problema nenhum. Então foi aos pouquinhos, fui liberando, não, eu fui cedendo, fui cedendo aquela parte que quem fazia tudo no escritório era eu. Atendia o cliente, ia ver os móveis, ia comprar produto, ia na obra falar com o pedreiro, então tudo isso eu fazia, então, todas mesmo. E desenhava, fazia tudo. Aí que eu consegui ir delegando, ele foi me pedindo, fui confiando e fui, né, soltando. Também aprendi também, eu tinha uma questão muito de estar 100% certo toda hora. Aí já explicava mais. Então eu peguei, quando eu pedi, eu falo assim, errei, vou arrumar, ou chegar, seguinte, por terapia também, né? Fala assim, a terapeuta falou, mas se você não me explicar que você não sabe, ela não vai ter que você não sabe. Então. Daí eu tive que falar, eu não sei, e ela entendeu as minhas fraquezas, e eu entendi dela. E também posicionar, ligar às vezes, falar, Dani, o que você acha disso aqui? Porque começou a entender que era mais como amigos e sócios, trabalho todo dia, desenvolvimento. E às vezes acontecesse uma coisa que foi feita de maneira divergente do que ela se esperava, fala, mas por que você fez assim? Ela entender por que eu fiz daquele jeito. Ela fala, mas se tivesse feito, você fala, entendi. Então, vou poder fazer na outra. Mudou bastante essa parte. Foi indo. Hoje tá mais automático, hoje a gente já sabe. E também hoje em dia a gente observa muito o cliente. Tem nichos de clientes específicos que escolhem, optam trocar mais informações com ela durante o dia. Porque eu não tinha com quem compartilhar, né? Eu tava assim, mesmo por você trabalhando, que nem faz, verdade, foi mais de 30 anos, né, que a gente trabalhou. Entrei em 91 na faculdade, né, na universidade. Então, mais de 30 anos mexendo com planta, e vai aqui, leva aqui, faz corte e tudo mais. Só que eu não tinha com quem compartilhar, né? Porque às vezes você tá lá massivo naquilo lá, chega, por que você não faz isso? Entendeu? Que você tá ali, pensando, e você volta, ou você apaga tudo, começa a enfiar pence aqui numa banda, que é pior. Ou você vai, começa do zero, ou um simples olhar de uma outra pessoa que não tá ali, que faz hora que você tá batalhando naquilo, ela fala, por que que não faz isso? Entendeu? Então nunca tire. Mesma coisa ele, mesma coisa dos meninos no escritório. Mas por que que você não faz isso? Entendeu? Tem coisa que eu já sei que não vai funcionar e não adianta eles querer teimar. Entendeu? Aonde os outros quer fazer, teimando os outros, principalmente os mais novos, né? Não adianta teimar, uma coisa que depois lá na obra você vai dar problema, você desenha desse jeito e o cara vai fazer de outro. Faz o que eu tô te pedindo, principalmente que eu falo parte técnica, aonde eu sempre, para mim é o principal, o que tá bonito, tá beleza, tá, mas o que vai funcionar realmente é o que vai estar lá o técnico, que é o que vai funcionar, é a medida final para o pedreiro fazer, a execução. Entendeu? Pode estar lá lindo, maravilhoso, mas que está em planta, está valendo, e a medida que está batendo é o que vai levar para a obra. E pô, né? É verdade. Bom, aproveitando o gancho do que vocês estavam falando, a gente também estava curioso, e até que nos bastidores perguntei um pouco para vocês sobre isso, mas agora para a gente falar para quem está ouvindo, como é que vocês dividem dentro do escritório atualmente as coisas? Usualmente falando como parte de gestão, boa parte da criativa é com a Daniela, com certeza. Ela passa fazendo a sua correção de padrões de entrega de projetos. Eu cuido da parte mais de gestão de projeto, no modo de gerenciamento, de fazer os calls para a obra, mas dependendo do projeto, a gente tem que dividir, inverter os papéis às vezes também. Dependendo de alguns projetos, eu peço, esse eu queria criar, eu tenho essa liberdade e tal. Mas com uma equipe muito grande, como eu já sei um pouco do que ela cobra
de detalhamento, do que tem que estar presente, às vezes eu fico fazendo a correção primária ali do projeto. Faço os arquitetos, eu puxo para dar uma olhada, ela faz a secundária para poder seguir para aula. Então, eu não fiz muito. Mas vai muito do perfil também. É, perfil do cliente. Aí depende do perfil do cliente, né, faixa etária. É. Aí eu vou tendo, né, eles entendem diferente, né? Tem uns que não são muito tecnológicos, você tem que ter aquele cuidado de saber falar, de levar, de introduzir com eles, né? Às vezes é numa loja, tudo. Então tem que tomar um cuidado. Então tem cliente que é mais 60, entendeu? Então esse cuidado é mais fácil para eu lidar. E daí com as pessoas mais velhas, né? Também, né? Tipo assim, é vice-versa. Às vezes, e eu tenho, contrapartida, tem um timer que é uma pessoa imediatista, que já é uma tarefa que quer para ontem, você tem que estar, bem dizer, tudo controlado, tudo documentado para comprovar que você colocou em projeto, que você fez a pergunta, que era este piso, esse filtro da geladeira, conforme os processos foram colocados. Que demorou para ser implantado também, agora que a gente conseguiu ficar mais 100% assertivo. Mas demandou também contratações de outros arquitetos que comandam mais essa parte. Porque eu não sou tão bom em escrita. Ela fala que ela é de. Eu também sou eu gosto de obras, de entreguei, tudo vai gravando na minha cabeça. Quando eu assisti ela falando que tudo tá na cabeça dela, eu ficava, tá doido. Hoje eu me perguntando, tem muita coisa que fica na cabeça de cada obra, eu já não Tive entendo. agenda, outra tive agenda. Então, eu Eu entendo. tô a hora agenda. Então eu nunca tinha falhado marcado horário com o cliente vinha no escritório, eu não usava agenda. Só que até agora fiquei mais relaxada porque tem agenda. Antigamente eu não era assim, entendeu? Que aí eu deixo eu olho, está lá marcado, mas eu não olho. Se eu tivesse eu falando com o cliente tal hora, tal dia, tal hora, eu não precisava ter marcado. Então o HD começa a ficar, é meu que eu falo do HD, né? Então tá tudo na cabeça, fica tudo na cabeça. Só que como aí você vai delegando, as preocupações ficam um pouquinho mais solto para mim lá, entendeu? Mas aí, para mim fica um pouquinho mais confuso. Ele falou: "Você não olhou na agenda?" Eu falei: "Não, eu sei que é isso e isso, mas tá vendo, né?" Eu falei: "Não, não é tal não", eu falo, né, porque foi falado pra mim muitos anos, né, sempre foi de guardar na cabeça e não nem telefone aqui eu sabia telefone das empresas todas, entendeu? Não pegava, não tinha a listinha, era telefone, porque não tinha tanto, celular, né, era mais fixo, entendeu? Então as empresas tem empresa que tem o mesmo número. Sim. A vidraçaria, a forense, que é o mesmo número, não mudou há anos. Então isso está guardadinho ali, mas a tecnologia veio para ajudar. É que a gente teve que implantar também, porque eu falava pro Dani, eu falei que te ligar onde você vai estar. E começou a implantar. Começou no papel, primeiro agendinha no escritório papel, depois foi pro online celular. Daí saber implantar tanto o meu celular quanto o dela, ela marca lá, vou em tal lugar. E agora com mais arquitetos, então a nossa moça que atende, que é outra arquiteta, que é a Carol, ela fica lá sabendo onde a gente tá em tempo real. Então, se alguém no grupo lá falou, eu quero marcar um horário, ela vai já ver que dia mais ou menos está disponível para depois confirmar com a gente. Então, teve que ir cada vez mais pro digital. Mas demora para implantar. E além de tudo, o que mais acho que um adendo, assim, que fez muita gente tirar prova de fogo de sociedade, foi a pandemia, disparado. A pandemia, ela foi, assim, sem dúvida. E foi um momento que a gente ficou sozinho, que não podia ter estagiário, que era proibido por lei ter estagiário em home office ainda no começo, e pessoalmente. Então, foi um caos na época. Daí a gente teve que descansar a equipe para qual época de voltar, e quando veio para voltar, que liberou, eles estavam em outros lugares também, e o tempo passou, e nós estávamos com muitos projetos para acontecer, foi um ano de recorde de projeto, fechamento, o que você passava, eles queriam fazer, e era só eu e ela, daí era correria, loucura. Que daí a gente teve que falar, não, o que tem que fazer, e era só eu e ela e o deserto de Cascavel, né? Nosso carro tinha ninguém na cidade. Na rua, que é alguns serviços, né, que não pararam, o nosso foi um deles, né. Então a gente ia para a obra, distante, a gente ia conversar com o Entregava o papel. você não entrava na loja assim, então era mais tranquilo para você, não saía com o cliente para comprar móveis, entendeu. Então não estava nesse período, mas estava em período de desenvolvimento do projeto no escritório, para chegar até na obra, mas aí na obra estava em construção. Então o cliente pouco ia para a obra, mas só que era uma distância grande, né. Então isso a gente tinha mais tempo, às vezes, até para projetar, porque tinha aula, não tinha na academia, não tinha aula de inglês, então eu pensei: "Ah, não tinha na missa, não tinha, né, não podia ir pra aula, tinha que ficar no escritório para casa, né, casa do meu marido e meu pai, não, que na época do meu prédio também não estava, que eu tinha mudado, né, não entregar, aí tive que ir para casa do meu pai, esperar concluir o prédio,
Então era só eu que saía pra rua, e o medo, né, porque meu pai é de idade, Sim. minha mãe já é falecida, mas eu tinha medo de levar a doença pra dentro de casa, né. Então eu ficava lá e me paramentar, depois eu chegava em casa, mas chegava de noitão. Ia no mercado, que também tinha fila na época, né, pra entrar no mercado por número, então Foi um período tenso, né? E daí tinha que projetar, detalhar, levar na obra, era só ir ela e a gente não ia pra isso. Era só. Caramba. E era muito. Faltava hora. E era muito projeto. Eu lembro que a gente teve épocas como a gente não tinha o que fazer depois do trabalho. Eu lembro que teve épocas que a gente ficou até umas 8, 9 da noite, ia assim, à noite ia. Dizer, mano, você fez curso, na época do curso, a gente fez a noite também. Não fez essa época. A gente começou a ver que a gente tinha que implantar o BIM na época também, né, pra dar uma melhorada, porque como eu não mexia muito com reforma, quando eu trabalhava na venda de piso, eu notava alguns que chegavam para mim mais detalhados quando era em BIM, eram mais bonitos o projeto, era tão em CAD, eles eram mais humanizados, conseguia entender o investimento. Nossa, entendi como é super fácil. E apreciar, falava, nossa, quero aprender essa interface, quero aprender esse software. Daí, quando eu entrei lá, eu falei, Dani, a gente tem que aprender, porque é o futuro. Daí ela falou, ai, será? Eu falei, sim, a gente tem que, vamos, vamos. E isso também é muito bom dela, por mais que ela brinque, aquela propriedade que ela tem, ela é muito sempre que queria eu falar, vamos fazer, ela fala, ela nunca falou assim, ai, não quero. Ela sempre fala, vamos, como empresário. eu quero falar, não vai fazer, você vai fazer outro. Isso é fantástico, porque o empresário do lado que pensa esse lado. Claro, nunca ela falou não, nunca. Tudo que a gente tentou comprar de gestão, de Que na verdade, eu não gosto de depender dos outros, eu tenho que saber fazer um projeto. Tipo, né, mexer no Revit, ou mexer no CAD, no SketchUp, eu gosto de eu fazer, entendeu? Eu não queria depender dos outros. Então na época a gente renderizava também, e fazia tudo no SketchUp, a gente começou a mexer no Revit, só que eles começaram a mexer, como eu atendia muito cliente, ficava muito nó, porque aí teve as obras grandes que eu tive que passar muito tempo dentro da obra, ele ficava mais no escritório, aí ele conseguiu mexer mais no Revit, né, no software, né. Só que aí como ele foi indo, eu fui atendendo outro pessoal, né, de obras grandes até, que só que eu passava, tinha hora que eu ficava o dia inteiro dentro da obra, né, pra conseguir concluir uma obra grande e tudo mais, né. E aí ele aprendeu e eu fiquei pra trás. Mas eu acho que tem uma coisa também que ela comenta que ela, ou gerenciando o comercial. Também ela conseguiu ter eu para respirar para ela poder fazer o comercial. Porque vir aqui fazer uma gravação em tempos anteriores, ela não conseguia. E muito bem agendado. Porque assim, ela ter esse time de estar na TV, estar no podcast, assim, e fazer o comercial com o cliente, Sim, tem que ter uma equipe grande atrás, correndo atrás. Claro, nós é software. Ela é, no caso, saber relacionamento com as pessoas, né? Sim, Que ela se busca mesmo. legal, legal. Mas acho que quando você pergunta como divisão, a principal foi essa. Ela ficar com essa direção, avançar esse comercial de modo geral. E eu pegar o padrão que ela me ensinou e tentar colocar em ordem. É que o processo criativo você passa para que tá na tua cabeça. É difícil você passar para uma pessoa que é o que você está imaginando, né. Então eu faço, eles desenham lá, faz tudo, vem para mim, eles levantam lá, ó, na ferramenta, né, mede, vamos supor, se for uma reforma, eles medem tudo lá, vai lá, levanta e vem para mim. Aí eu crio. Aí eu desenho a plantinha, da plantinha vai lá para o SketchUp. Aí eu levanto, faço 3D, ele volta lá, volta para renderização, aí a gente apresenta para o cliente, aí depois vai a parte, se tiver alguma alteração pouco, geralmente é pouca, e a gente passa para fazer o técnico. Aí sai o orçamentário. Aí vai para o cliente a parte que ele quer saber. Senão ele quer saber como que vai ficar. E depois se ele vai se gastar. Ai, olha só que legal, ou sonhar um pouquinho de boa, não. Olha só que legal, eu queria perguntar para vocês justamente isso. Como que funciona o processo de vocês desde a entrada do cliente até a entrega final da obra? Em vários tipos de serviço. Legal. Então, de reforma, primeiro uma conversa no local, depois passa um valor que vai ser cobrado. Deu ok? Vamos no local medindo todo o espaço, desde área, piso, revestimento, tomada, elétrica, hidráulica, tudo possível. Alimenta-se o software em BIM, já em tridimensional, todo compatibilizado, né? Na sequência, exporta-se para Dani fazer os estudos de planta, em layout, já começa no sketch desenvolvido já. O cliente vai aprovar, vai ter as alterações, dificilmente tem, mas quando houver, depois que aprova esse projeto, vem para o executivo, depois um orçamento de produtos, né, com as trocas, a visita nas compras ali, daí é esse momento que a gente está conseguindo desenvolver, ao mesmo tempo que ela acompanha, vai comprando os itens, eu vou percorrendo na direção da obra, ou vice-versa, dependendo do conforme está avançando, e vai avançando até a finalização.
O relacionamento é engraçado, as pessoas acham que a arquitetura é assim, mas ela é muito extensa. Sim. E no mundo tão instantâneo de software, hoje a principal dificuldade é saber, na minha opinião, é conseguir explicar para o cliente que o tempo é um custo muito alto dele gastar rápido. Então, que ele entenda que é um relacionamento de 6 meses. Qualquer Isso situação. vai dar 6 meses, né? Pra gente fazer bem. Fazer, primeiro que seja, por mais que seja um banheiro, você vai usar o mesmo tipo de profissionais para obra grande. Exatamente. E vai ser encanador, vai ser o GC, vai ser o sentador, vai ser o móvel, vai ser a pedra, vai ser a iluminação, você vai sair para todos os outros ambientes. E se você for para escolher um kit só, e não, você escolhe para casa toda, demora um pouco mais, mas você vai escolher os mesmos profissionais que não tá utilizando ali. É um lavabo, mas às vezes o lavabo dá mais trabalho do que fazer uma sala. Ah, sim, a Itude. Ele fala, é verdade, eu tô falando. E eles falam, mas é só um lavabinho. Mas o lavabinho me dá mais trabalhinho pra eu fazer do que essa. Olha que corte esse, tá? Ô, editor, pega esse corte. Não, é engraçado. A gente aprendeu a ver. E quando vem mais o arquitetônico, o time é um pouco diferente. Eu falo que a reforma ela é para ontem. Ele já vem, às vezes, já alugou um espaço para abrir um comércio, com a carência muito curta. Ele já está vendendo apartamento para uma casa nova que ele quer morar, que está reformando. Agora, quando é arquitetônico, já é um trabalho bem mais longo, o processo de compra do terreno, processo criativo, pergunta específica, quem vai ocupar aquele espaço, o que que a pessoa quer sentir naquela casa. É toda uma coisa bem mais Não é uma, outro né? maior. É, alguns clientes até para comprar o terreno faz uma consultoria com a gente, entendeu? Qual o ser que ele já sabe mais ou menos o estilo que ele quer. Se a inclinação do terreno, a clive é bom, se é mais vantajoso para isso, a insolação, né? Se é pequeno o terreno, né? Se esse aqui vizinho vai fazer sombra. Então é um estudo antecipado, entendeu? Mas é mais uma venda que a gente pode estar fazendo dentro do escritório, né? Antecipar a compra, ainda mais que o meu marido é corretor, né? Ele que me coloca geralmente na venda do terreno dele, ele já tenta colocar, não é uma venda casada, mas ele sabendo o profissional, a mulher dele, sabendo quem ele não vai indicar uma pessoa que ele não conheça ou que seja ruim, né? Lógico, eu jamais faria isso, sabendo, eu não conheço a pessoa, não conheço o trabalho dela, a gente não indica, né? E as pessoas, isso, é. Então, aí geralmente, ou vice-versa, sei que ela tá procurando, sei que ele tem para vender, e a gente faz ao contrário. Mas tem uma adenda, ela já fez uma obra 47 dias. Caramba! Ah, eu não trabalhava com ela nessa época ainda, ela era sozinha. Já não é orelha, Pronto, ela faz assim. É que também deu uma questão, se acontece uma confiabilidade maior do cliente, falar, Dani, faz prova, né? Mas assim, eu confio em você, com certeza ela vai fazer para ela morar. Então é muito mais fácil você conseguir desenvolver as coisas e, né, que a gente vai dar ok em lugares específicos, mas não vai ficar travando, às vezes, isso aqui eu queria que fosse esse fiozinho, nem o que de propaganda. Vai fazer tudo fio amarelo, não? Tinha que tirar na internet, né? Então, isso que tem que confiar. Eu acho que realmente você confia de clientes que desenvolve o projeto assim, que vai menos 6 meses, vai bem menos. Porque ele já entende o processo, ele viu o render, não, Dani, ficou ótimo, eu quero que fique assim. Sabe? É que entender, né? Que você não entende, fala, não sabia, eu falei, mas estava ali, foi detalhado, foi conversado, foi falado, foi postado, foi pedido e me chega lá na hora ainda. Então são pessoas que elas não sabem o que ela quer, entendeu? Então ela fica com vergonha e fala, não sabia, porque ela não sabe realmente o que ela quer e achava que às vezes poderia ter ficado diferente. Aí é outra conversa. Agora eu vou aproveitar e pegar o gancho do que a gente tá falando, porque com essa, né, com essa coisa da internet, Pinterest, Instagram, inteligência artificial, né, os clientes estão tendo uma facilidade de olhar vários tipos de projetos criativos, e eu queria saber como é que vocês filtram isso para também mostrar às vezes para o cliente coisas que possivelmente não são nem viáveis de se fazer, né? Que não dá pra fazer aquele lavabinho. Então tem como fazer Não, é que é muita coisa, principalmente quando eles vão em mostras de decoração, muita coisa é cenário, não funciona, é bonito, é lindo, mas no dia a dia, não é praticidade, para limpeza, para funcionar, é lindo, mas também ela tá de cenário. Então você deixa de usar um ambiente, porque tá ali, né, tudo bonitinho, arrumadinho, que não foi feito para o batida do uso do dia. Todo dia cozinhar, lavar, criança correndo, criança sujando, dando pé sujo, cachorro, né? Então, é isso. E a mesma coisa quando vem a tecnologia que eles veem, é virtual aquilo lá. Então, não foi pensado, às vezes, para aquela planta, aquilo lá foi desenhado daquela forma. Não é realmente daquela forma que acontece, entendeu? Às vezes é meio que é bem cenário.
Mas, lógico, vem para ajudar nós a diminuir tempo, né? Tempo de trabalho. Isso ajuda bastante, principalmente para renderização ou para modificação, você trocar uma peça, né? Ou Uhum. um copo de lugar, ou você não mobiliou, vamos supor lá, e depois aí a vem e mobília para você. Legal. Então, ela vem para ajudar, porque ela também às vezes deixa de pesar um pouco o computador, que a máquina tem que ter é boa, né? Para não ficar pesado. Então, ela ajuda também para a gente conseguir desconsiderar essa parte, né, Fer? Eu tenho visto que nem um exemplo como essa semana, o que tem acontecido muito agora, a gente manda às vezes um render de um ambiente, e o cliente vai lá e vê um sofá. Daí ele coloca, o sofá o desenho do jeito que ele foi lá e viu um sofá numa loja e colocou no chat GPT, você falou, insira esse sofá na imagem. Uhum. E o chat inseriu. Ela olhou de cara e falou que não gostou. Então, assim, às vezes ele eliminou um pouco dessas pequenas sugestões de agir assim de forma mais intuitiva. Mas o senso crítico de saber se ficou bom ou ruim, dificilmente vai vir do cliente. Vai perguntar pro profissional: o que, que você achou, Dani, disso aqui? Como é que você achou? Joguei a imagem, até se ficou desse jeito, joguei a imagem pra ver como ficava. Aham. A gente não se preocupa com isso. É o normal. Tá aí hoje a plataforma para usar, né? Mas o senso crítico é uma coisa que não é assim para você adquirir. Acho que eles falam muito sobre, IA vai acabar com o arquiteto. Gente, Não. a máquina não tem senso crítico. Porque, né? Não tem senso crítico. A Claro. máquina é um produto que vai criar. Nossa, realmente. Fala assim, olha, a IA vai substituir o arquiteto que não trabalha com. Boa. É isso que vai Trabalha bem. acontecer. Arquiteto Mais que forte. não tiver trabalhando com a tecnologia, né, com a IA, com a inteligência artificial, ele vai ficar para trás, porque ele vai demorar mais, ele não vai entregar tudo aquilo que o pessoal já sabe que tem no mercado, entendeu? Então ela vai perder espaço para o arquiteto Que uso. que use IA. Isso é verdade. Gostei dessa. Boa. Essa eu vou pegar pra. É o que vai acontecer. Pois vai ter muita gente que não gosta de tecnologia, mas não tem quem te ajuda, entendeu? Eu sou um pouquinho mais velha, né? Mas meu filho é novo. Eu falo assim, mãe, faz isso. Eu falei, então você faz pra mim, sabe que eu não gosto? Tá dando o seu quadrado, né? Ele nasceu com isso, né? Então eu falei, então me ensina, né? Que eu gosto que me ensina, mas que me ensine com paciência, né? Pra eu aprender certinho como que faz. Aí eu vou lá, pato, bato, pato, pato, pato. Aí eu aprendo, tem que sai. Que legal. Por isso que tá aí até hoje fazendo certo, né, Lucas? Você tem eu posso ficar pra trás. Se você ficar pra trás, né? Nhoque. Muito bom. Olha só, um passarinho me contou que vocês são muito bons na parte de gerenciamento, reforma, que vocês têm um olhar assim bem clínico na hora de olhar um espaço, ver se precisa aumentar, se não precisa. Queria que vocês contassem pra mim hoje essa especialidade aí de vocês. Ó, não vou falar, é a parte que eu mais gosto. Da arquitetura, né? Vamos falar, me criei com reforma, né? Vi também meu avô muitas vezes mexendo na casa dele lá, ele era pedreiro e eu também já gostava de ver. Tanto é que eu nem falava que eu não sabia nem o que eu ia fazer quando eu fiz o curso, né? Mas eu me identifiquei bastante. E assim, quando eu vim para trabalhar aqui, trabalhei bastante com reforma, e eu acho que é a minha área que eu tenho domínio. Eu falo, não, que eu não tenho. É que assim, para fazer uma reforma, você tem que saber da arquitetura. Para fazer interiores, você faz a reforma e já vê interiores. Então, não tem como você não usar a prática para ambos, né? Então, assim, mas é o meu forte maior. Tanto é que os outros vêm lá me leva lá, a gente vê o espaço, e já vou falar, dá para fazer assim, falar, você não fala isso. Não, você já vai ver. Eu falei, mas também eu tô mostrando para ele que eu sei o que eu tô falando, entendeu? Se eu não quiser pegar, ele vai perder. Não sou eu, ele vai perder, não sou eu não. Porque eu sei quando eu estou numa reforma, ali eu acredito que eu tenho um domínio forte e eu sei o que a gente está fazendo. E que nesse no contraposto aqui, a gente já faz o gerenciamento. Eu não pego o gerenciamento de obra de outros profissionais. Poderia estar pegando, mas eu tenho um domínio maior quando o projeto é meu. Eu sei que eu preciso nem às vezes do papel. Vou lá, converso com ele, porque como foi desenvolvido, eu mesmo desenvolvi às vezes, eu já sei até onde vai acontecer isso, isso e aquilo, entendeu? É, bem mais fácil. E lógico, né, você tem que bater o olho, você não pode falar, esquecendo daquilo, esquecendo daquilo. A reforma vai acontecer dessa maneira, entendeu? Ela é um pouco mais difícil, porque às vezes é uma caixinha de planóleo, você não sabe o que tem ali debaixo. Principalmente obras antigas. Se as paredes largas, você não sabe o jeito que foi construído, você não tem o projeto estrutural daquilo, pode até ter, mas nunca foi executado daquela forma, principalmente, né, depende da construtora, se tinha construtora, você não sabe o tipo de fundação que está ali. Então, assim, tem muita coisa na reforma que você tem que esperar quebrar para você depois ter que desenhar. A gente meio que, né, faz a simulação.
achando que vai ter. Hoje em dia tem também instrumentos tecnológicos que a gente consegue, né, escanear, né, a partir onde tem um vazamento, onde tem um pilar, às vezes antigamente não tinha isso. Você tinha que esperar acontecer para depois você desenhar. Aí era mais assertivo, às vezes poderia demorar um pouco mais, né? Porque você até quebrar. Aí depois tinha que fazer, quer fazer aquele desenho que você pensou, tinha que fazer a estrutura, tem que esperar o engenheiro calcular a estrutura para fazer. Então demorava um pouquinho mais esse processo. E o gerenciamento, o Fê gosta mais de gerir, né? Essa parte. É a parte mais que, na verdade, ela sempre fez isso. E Só que como nunca foi organizado, uma precificação de maneira organizada, de fato, como serviço prestado. Porque a Dani sempre teve um serviço muito excelente de estar em obra. Então, ela vendia um projeto e já estava, de certa forma, administrando essa obra. Daí, fora que eu posicionei sobre se organizar com isso. Daí, começou a organizar planilhas específicas ou softwares, plataformas que organizavam todo esse contexto, né? Mas eu vim já de bagagem com outros arquitetos que faziam. Então, eu aprendi no meu estágio a gerenciar. E eu falo assim, o time de uma reforma ele é muito rápido, assim, você quebrou, às vezes tem que falar, mandar uma foto do meu pilar aqui, uma vez, já se coloca, já imagina a obra pra frente. Então quem trabalha com reforma tem que ter um senso de imaginação muito aguçado, de soluções principalmente, do que fazer, porque você tem que pensar numa solução às vezes em meia hora, em meio dia, no máximo um dia, porque todo mundo tá te esperando, o encanador, o pedreiro e tal, o que você vai fazer? Porque isso tem que passar para o teu cliente, já o que você pensou em fazer, às vezes em 3D ou num vídeo, para ele te dar ok. E o cliente responder, não, pode fazer que vai ficar bom. E se o cliente também não te responde no tão instantâneo, a obra não anda. Então, tudo tem que andar meio um time rápido. Então, a gente conseguiu aprender muito, principalmente, minha base de pós-graduação é ela. Se acontecer qualquer coisa lá, eu vou lá, Dani, ó, aconteceu isso, o que você acha de eu fazer? Da vez eu vou até falar o que eu faria, ela vai posicionar a solução, eu falo, pode ser que dê certo e tal, ou de uma resposta do cliente, sempre, né? Mas para ter essa base, Na obra você está sempre aprendendo, entendeu? Sempre você está aprendendo. Mesmo quando o engenheiro vem e fala um particular tem que desenhar, eu falei, mas a gente sempre vem, mas eu não queria desse jeito. Eu queria, não dá para fazer disso, e eu fico batendo na tecla. Não pode deixar que eu vou. Tem engenheiro, ó, joia, tem engenheiro que não. Eu falei, dá para fazer. Por isso que eu tento sempre, quando eu pegar uma obra do zero a zero, eu penso que a consultora, se ele puder pegar o engenheiro que a gente indica, porque a gente já tem uma certa maleabilidade ali com ele, a gente consegue conversar mais, ele é um pouquinho mais cabeça aberta, entendeu? Então isso funde um pouquinho, funciona um pouquinho melhor, né? Fica mais fácil, mais solto, mas aí a obra vai mais leve. Eu vou aproveitar então, Dani, para falar, a gente tá falando de fluidez aqui, né? A gente percebeu que você gosta de designs mais cleans, né? Coisas um pouco mais, talvez, para o minimalismo e tal. E quando um cliente quer algo muito, muito elaborado, como é que você faz para fluir esse projeto? se eu falar o contrário, o que acontece é o contrário. contrário? Isso é minimalista, que é só mínimo, mais ou menos contemporâneo, assim, mais minimalista até eu falo. Mas quando eu pego no maximalista ou algo mais neoclássico, é totalmente ela. Falou, ó, é você que faz, eu vou assistir, porque eu Que legal. Na verdade, é o cliente que ele que desvia, ou ele vai me direcionar, ou o estilo que ele quer. Às vezes nem ele sabe direito. Aí quando ele manda uma fotinho, pelo Pinterest, vai Pinterest, ela passou uma coisa, na hora que ela olha no Pinterest, é outro estilo que eu estava pensando, entendeu? E assim, o cliente que vai me guiar. Eu sou bem eclética, eu trabalho em todos os desenhos, ou projetos, ou, né? A gente falou uma Entendi. vez, E eu desenvolvo. Graças a Deus, e Deus me deu essa Gabriela trabalhava com nós. Um dia eu estava tomando um café, conversando, ela estava em obra. A gente pegou os projetos dela, ela tinha feito alguns, tinha feito a adega, né? Que era medieval, totalmente diferente, assim, totalmente fora do contexto esperado, né? E daí a gente pegou, daí ele falou, gente, mas ela é boa mesmo, né? Olha, ela conseguiu fazer isso aqui, pelo amor de Deus, nem ia fazer eu começar. E eu acho que a bagagem que ela tem de criação é muito grande. Eu acho que seria mais dificultoso se desse algo muito minimalista para ela fazer. Olha só, acho que ela ia falar, nossa, peça tirar só. tudo. Ai, mas é mais exercício. Mas assim, tem hora que você pega, por exemplo, você não quer começar. Você não tem por onde começar. O cliente vai falando e eu já vou pensando, e aí agora? O que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar? Como que eu vou fazer? E vai assim nascendo, você vai estudando, vai abrindo algumas imagens, né? Que na época que eu fazia faculdade não tinha isso. Eu tinha que ir na biblioteca pegar um livro e abrir o livro e tentar estudar, mas era um livro. Hoje não, você tem lá, bate lá, e você vai longe mesmo quando. Só que a planta tem que funcionar, não adianta fazer estilo e a planta não funcionar. Então, para mim, sempre vai sair de dentro para fora, e não ao contrário, entendeu? Então, eu sempre tento fazer de dentro para fora.
Mas assim, eu vai tentando, vai mexendo, aí vou criando aqueles cantinhos que vai desenvolvendo e chego no final, fica a coisa mais linda, entendeu? Como se estivesse decorando um bolo, você vai montando e ele vai ficando bonito para os olhos, entendeu? E a planta ela é desenvolvida para mim assim, né, ela vai nascendo dessa forma, né, pensando no que o cliente quer, no estilo que ele foi pedido e naquilo que onde você faz com que isso funcione, né, porque também ele quer que funcione, quer aquele estilo, não sabe qual que vai então ele põe, por isso que ele nos contrata, né, se ele soubesse, ele já estaria ali. Que legal. E aproveitando, inclusive, um passo depois disso tudo, né? O que que vocês usam? Quais as tendências que vocês acreditam que faz sentido, até para transitar entre um minimalista, um brutalista, enfim, tudo isso, na escolha dos materiais? O que que vocês estão vendo muito hoje em dia? O que que vocês gostam de usar nos projetos de vocês? O que que tá em alta hoje? Tá em alta ser fácil de limpar, Ah, no modo geral. muito bom. Eu acho que às vezes a internet tem muitos itens que são mais claros, mais brancos. Na nossa região tem uma terra muito vermelha. Tudo acaba sujando com muita facilidade. Os tecidos aqui têm que ser bem resistentes. Então a gente sempre questiona muito. É claro que tem um cliente que vai querer uma casa toda branca, é um mercado que existe bastante. A gente tenta auxiliar materiais que sejam bem resistentes, que durem, né, que consiga Vou limpar, porque a gente cuidar sabe. para saber É. colocar o claro, o clean, né, Uhum. pra não ficar às vezes muito branco também, porque fica um ambiente frio, né, por mais que você trabalhe, né, mas, ele fica assim pálido. Sim, seja melhor, fica sem alma, então tentar trabalhar que aquele fique clean, mas que ele fique fácil de limpeza, mas que ele também não perde a característica que o cliente quer, né, Mas fica mais cuidado. eu acho que as pedras são muito em alta, no modo geral. A Eu acho pedra que ganhou bastante, né, da natureza tá aí, o porcelanato vem para substituir, né, esses veios todos imitando os mármore, né, o porcelanato veio para parar de tirar extração da né, a questão da terra que eu falo, né, essa área verde. Então assim, mas a pedra agora veio essas pedras mais exóticas, Tá em alta. tá em alta. e Cor cores tá em bastante. alta, cor terrosas, misturas de tonalidades, até que os MDFs hoje estão vindo com texturas diferentes, com tonalidades diferentes, mais fortes e você pode ver as tendências hoje dos materiais, tem que saber, né, não adianta colocar, porque tem muita gente que faz errado, mas enfim, é saber, né, essa organização, essa harmonização, né, se bater o olho tá gostoso de ver, por mais colorido que esteja, tá gostoso, agradável de ver, tá funcionar e não tá pesado, entendeu? Isso aí tem que estudar, né, para saber que tipo de material colocar um com o outro que fique legal, né? Por mais que nem trabalhar com quadros às vezes, tem quadros que não combinam naquele ambiente, por mais lindo, famoso que ele seja, mas ele não tá ali desorganizado no ambiente, não tá interessante. Então tem que ter essa inteligência, né, de perceber e ver que tá com o objeto errado no lugar errado. Legal. Legal, agora a gente quer mudar um pouquinho de assunto. A gente quer falar da nova geração, a gente quer saber como é que vocês enxergam essa nova geração que está vindo na arquitetura. Do modo de arquitetos ou clientes? Arquitetos e clientes, eu acho que ambos é legal a gente ter essa visão de vocês. Tá, eu acho que primeira coisa, e diferente do que for vir de geração em gerações, eu acho que o senso crítico é uma coisa que tem que ter muito evidente. E eu acho que ele é construído a passar dos anos, assistindo as velhas gerações, as atuais e as próximas também, né? Eu acho que você começa a construir o teu senso crítico do que é belo e não é. E o que é belo para mim pode ser feio para o próximo e assim vai ser normal. Eu acho que os novos arquitetos eles vêm com muita tecnologia, com muitos materiais, mas vão depender muito mais deles buscarem esse senso crítico de construção. Porque vai ter muita coisa disponível. Quando eu me formei, era o Pinterest que estava muito em alta, assim, né? Mas era muito bem direcionado, era muito bem organizado. Agora já não é mais tão difícil ter acesso ao Pinterest. Então é uma coisa que o cliente já vem na mão dele, já tem as IAs hoje, mas saber o texto crítico é estudo. É sentar, é ler, é ir para casa cor, é visitar países, é observar a composição, é chegar no espaço e saber como as coisas conversam de modo geral, né? É admirar as pessoas ao redor e ter essa construção. Eu acho basicamente isso, eu vejo desde quando eu comecei a trabalhar, que agora o texto que eu visitei, dos que eu fui agora, quanto que isso muda. Eu lembro desde a primeira vez que eu fui na casa cor e ver como foi mudando a partir dos anos. Hoje eu vou mais com um olhar, tá, é muito belo, mas como que faz isso para ficar belo? O que foi colocado? Eu já olho como foi a montagem, então. Mas isso vem muito dela também, né? Que a Dani é muito técnica de como ficou de pé isso. E eu acho que os arquitetos novos precisam avançar nesse Né, local. você fazer o É. técnico funcionar, não adianta você criar uma coisa que não vai ficar em pé, entendeu? Que eles desenham umas coisas lá que não vai funcionar. Não tem nem como eles você desenha, mas tem como fazer às vezes, entendeu?
Então, eu acho que é isso aí sim, tem que saber ter a percepção no desenvolvimento do construtivo, né? Porque eu falo assim, desenhar tudo, mas chegar lá para passar para perder a mão de obra não vai ter que ser a mão de obra. Sim. Eu vejo assim, a mão de obra hoje estava um pouquinho escassa também, né? Porque ninguém quer mais trabalhar como servente, como pedreiro, É. como o dobrador de ferro, vamos supor, né? O carpinteiro na obra, que também tem que ter, dependendo do desenvolvimento da obra. E eles não entendeu? Tá ficando cada vez mais difícil você ter uma mão de obra boa, qualificada, entendeu? Porque as pessoas, né, dessas gerações, elas não querem ter mais serviço maçante. E quando tiver, pode ter certeza, o cara vai ser o cara. Vai ser a mão de obra no assentador feroz, entendeu? E voltar, vai estar a lista, a procura dele, na agenda dele vai estar sempre grande, porque tá difícil de achar. E quando a gente acha um bom, eu tento colocar isso sempre na minha pauta, Sim, sim. né? Fila também. Claro. Tem, e por isso que eu falo, as obras às vezes acontece, a gente quer que aconteça 6 meses, mas não tem a mão de obra, não adianta eu colocar uma mão de obra. Prefiro que espere 8 meses do que demorar os 6 meses que ela estava querendo e depois colocar uma mão de obra lá e perder o dinheiro no material comprado, né? É bem isso que acontece. E também a gente falou sobre isso, né, esses dias na palestra, saber também como se relacionar com as pessoas. Porque o arquiteto ele vai ser o elo, né, do jovem contratante com a velha mão de obra, né, o pessoal mais velho trabalhando na ponta. Então ele vai ser o meio, ele vai ter que pegar o que às vezes o jovem quer de maneira muito rápida e saber traduzir para operacional, fazer e também saber explicar, ó, isso demanda um tempo. Demanda uma secagem de 21 dias numa laje, demanda um processo de corte de produto, de corte correto, de esquadria correta. Então, assim, não é só chegar, tá pronto. Então, demanda um tempo e principalmente a agenda. Às vezes ele dá ok aqui no teu projeto, pode começar. Eu vou entrar na fila do pedreiro, não é pode começar. Então, Vamos ver, né? eu vou ver o que eu posso fazer. Hoje é o principal processo quando a gente vai, mas quando fica pronto? Você gostou? Agora eu vou ver a agenda da equipe, daqui a pouco eu te passo. Porque hoje tem muita coisa assim, tipo, abertura mesmo, né? É 80 dias. Depende do material que eu colocar, pegado, é 80 dias e não tem o que. Entendeu? Porque a lei, 80 dias, ele fala, fechou o contrato 80 dias. Não. É fechar o contrato 80 dias depois que ele conseguiu tirar a medida final. Entendeu? Ou que mesmo a gente marque vão, né? Que é um pouquinho mais arriscado, mas como a gente tem uma mão de obra boa, a gente especifica, né? Deixa. Mesma coisa de materiais de cozinha, que seja, né? Planejado. Também. Tirar a medida final e ter que bater essa medida, não pode mudar nada. Para a gente conseguir adiantar o processo, que estão lá na quebração e já está na confecção, né? Para chegar e montar assim que terminar a obra. Se não for desse jeito, demora bem mais a obra. Imagina. Uhum. Gente, agora nós estamos chegando no fim da nossa entrevista, né? Pô, foi uma conversa super legal. E eu tenho uma pergunta para vocês de futuro, né? A gente olhando essas tecnologias que estão aí no mercado, inteligência artificial, né? A Dani palestrou recentemente sobre isso, inteligência emocional, neuroarquitetura, tem tantas coisas, né? Eu queria saber de vocês, para os próximos 10 anos, que tipo de cidade e legado vocês querem deixar aqui para Cascavel? É uma pergunta difícil. Não, eu assim, na cidade, realmente, a gente tem um marco, né, vou falar assim, ou um prédio de referência, né, ou na verdade, eu tenho que eu fiz, que é um ponto de referência, é um pub aqui em Cascavel, né, a gente tem, querendo ou não, é um ponto de referência, isso para mim, se continuar a perpetuar, melhor para mim, porque ele é bem lembrado, né, sou sócia proprietária ali, fui desenvolvi o projeto através do pensamento do meu marido, ele se torna um marco para mim, né. Ele pode vir ser tecnológico, ele é um bar híbrido, né, mas Dani, queria fazer um prédio, desenvolver um prédio tecnológico em Cascavel, em qualquer outra cidade, mas ainda já fiz alguns prédios, né, mas não nesse padrão que eu me imagino, mas assim, um prédio que ele foi pensado, né, lá no embriãozinho Maiá que seja, desenvolver, vendido e a venda dele toda a parte com tecnologia. Que legal. Esse eu ainda quero fazer. Vou fazer. Atenção, empresários de Cascavel, e é só. Tá Vou de cadê, fazer. né? Tá. Tá ligado? Tá quase meio caminho andado. Ô, gente, deixa eu pedir mais uma coisa pra vocês. Acho que o mais importante.
como que faz para contratá-los? Onde que entra em contato, com quem que fala? Isso é importante, né? Como que a gente vai fazer esse prédio aí se não entrega Temos um site, daniamaral.com, pode acessar diretamente o site ou no Instagram, ARQ Dani Amaral, onde fica online boa parte do tempo, via WhatsApp também, manda uma DM pra gente, somente, mas consegue encontrar a gente facilmente em Cascavel aí. Legal. É. E tem mais uma coisa, um dos objetivos que eu até comentei lá no início, quando a gente fez a apresentação, é de fato gerar consciência e comunicar isso para as novas gerações. A gente acabou de falar disso aqui agora. Então, eu queria que vocês finalizassem deixando uma mensagem para as novas gerações de arquitetura que estão vindo para o mercado, o que que elas precisam olhar, o que vier do coração mesmo. Tá, eu falei sobre isso, né? É. Eu acho ser leal, né, ao universo, principalmente aos fornecedores, às pessoas, de modo geral, porque o mundo dá muita volta, você tem que ser muito leal com a verdade. Isso é basicamente o futuro de tudo. Por mais que tenha IA, mas não vai substituir a lealdade nunca na vida. Eu acho que você tem que ser, e ter humildade, né, de falar, não sei como é que faz. Você vai ter que saber perguntar em todas as pontas quando sabe fazer. E quando não souber, você vai ter que falar, não sabia, entender por quê. Porque vai ter muito IA disponível, vai ter muita coisa disponível. Fala-se muito em que você vai mandar comando só e vai sair tudo mastigadinho. Tá, mas tem uma coisa chamada senso crítico, eu falei, não vai ter como. E aí não tá em você. Aqui você vai ter que perguntar e começar a somar e construir esse senso crítico seu, né? Do que é belo, do que não é, do que é funcional, do que não é. Porque muita gente fala hoje, né, sobre o fim das profissões. Eu acredito que não. Acho que a arquitetura ela vai perpetuar o resto da promoção. Sim. Dani, e a sua mensagem? Ai, minha? Assim, nunca deixa de querer aprender, seja sempre, né, curioso para você, sempre estar evoluindo, sempre estar à frente, né. E seja ético, né, sendo com você, nunca faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você, né. Isso é o básico, né. E olha só, com essa mensagem a gente começa a entrar no nosso, de fato, encerramento, É né, isso aí. coisas. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz em trocar essas ideias, essa conversa aí de muito valor com vocês. E a gente tá à disposição e contem com a gente, tá? Sucesso. Obrigado. Legal. E Lucas, pra ter mais conversas como essa, como é que a gente faz? Tem que se inscrever no canal do YouTube do Arquitetando e também seguir a gente no Instagram. É isso aí. Até mais. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.